Deputado Arnaldo Jordi, na tribuna. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, pessoas que nos assistem nos meios de comunicação da Casa. Ontem, como já foi dito, finalmente a comissão especial concluiu seus trabalhos, relatório do deputado Onyx Lorenzoni, comissão presidida pelo deputado Joaquim Passarinho, do meu estado do Pará, e o resultado da votação, praticamente à unanimidade, salvo duas matérias, dois destaques que foram retirados, nós aprovamos as chamadas 10 medidas, projeto que veio das ruas, mais de 2 milhões de assinaturas, encaminhados pelo Ministério Público Federal, esse que é um componente dos 4 componentes que conduz a Operação Lava Jato, que está passando, ajudando a passar o Brasil a limpo. Claro que neste projeto aprovado na comissão ainda existem imperfeições a jusante, a montante, que podem ser e devem ser corrigidas com os destaques apresentados pelas bancadas aqui no plenário da Casa. Mas essas 10 medidas correspondendo a esta Operação Lava Jato, que honra e faz bem às pessoas, aos brasileiros e brasileiras de bem no país, que estão vendo pela primeira vez, depois de mais de 500 anos de história, a Constituição sendo cumprida, as penitenciárias não repletas apenas de negros, pobres, desvalidos, e agora começando a ser frequentada por gente de colarinho branco de toda a natureza, inclusive setores empresariais. Isso é para ser festejado no Brasil, e acho que nós não podemos entrar na contramão. A opinião pública brasileira está festejando. Nós não podemos aqui, como já foi dito também, nos rendermos, e ninguém deve se render a poder nenhum, nem a judiciário. Quem não sabe, nem não lembra da história do senhor Nicolau, juiz, e tantos outros que cometem corrupção no judiciário, que cometem corrupção no Ministério Público. Mas para isso está sendo, as matérias que foram ontem relativas a essas questões foram remetidas para uma comissão especial que está analisando a revisão do Código Penal, do Código de Processo Penal. O relator desta comissão estava presente na comissão e já recepcionou, através da comissão especial, essas matérias para serem avaliadas. A questão dos supersalários dos magistrados, mais de 10 mil magistrados no Brasil recebem acima do teto constitucional. Aqui nesta casa, servidores recebem acima do teto constitucional, no Poder Executivo, servidores recebem acima do teto constitucional. Tem uma PEC tramitando, e cada um dos senhores e senhoras deputados e partidos terão a oportunidade de colocar a sua digital e dizendo o que é que querem dessa situação, o que pensam desta situação. Nós temos uma posição clara: teto constitucional é teto constitucional. Não adianta agregar penduricalhos como hora extra, como auxílio, que isto não convence mais ninguém. Nós temos que reduzir, e acho que esta casa terá a oportunidade de se firmar. Não se firmará com esse tipo de boato, que eu não creio que possa estar havendo uma grande articulação entre partidos para tentar consagrar aquilo que não passa na opinião pública, que não passou na comissão especial, que é a anistia ao Caixa 2. E por que o Caixa 2? Porque isto está na origem da Operação Lava Jato, e todos sabem disso. E nós precisamos efetivamente sepultar essa página triste da história da corrupção num país que é o 4º país no mundo com a maior prática de corrupção. São cerca de 150 bilhões por ano entre corrupção e sonegação praticados no Brasil. Portanto, nós temos aqui que festejar. Espero que este plenário desta casa possa efetivamente fazer as correções devidas, mas alijar esse fantasma que está rolando desde ontem nos bastidores, dizendo que há uma conspiração do mal para atingir aquilo que está sendo construído com muito esforço e respondendo à agenda da sociedade civil. Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço que esse meu pronunciamento seja registrado nos veículos de comunicação da Casa, em especial na Voz do Brasil. Será atendido seu pedido, senhor deputado Arnaldo Jordi. Convidamos para a tribuna o deputado Duarte Nogueira. Deputado Duarte Nogueira, não estando presente. Deputada Érica Cocai. Enquanto isso, o deputado vai fazer uso de 1 minuto. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, apenas um pouco, apesar de um pouco atrasado,
mas gostaria nessa oportunidade aqui de dar como lido o meu discurso, que fiz aqui homenageando a eleição do presidente da Associação Jiqueense de Médicos Veterinários, querido amigo Oscar Vitorino. Pessoa competente, dinâmica, que, por certo, imprimirá todo o ritmo que precisa aquela entidade. Parabéns à Associação Jiqueense Médico Veterinário pela eleição do querido amigo companheiro Oscar Vitorino. Muito obrigado, senhor presidente. Que seja lido no... Presidente, que seja divulgado no meio aqui nessa casa, na Voz do Brasil. Deputado Roberto Brito, seu pedido será atendido, será divulgado nos meios de comunicação. Já na tribuna, a nobre deputada Érica Cocai. Senhor presidente, nós precisamos eliminar um binarismo que ele é pouco reflexivo. Aliás, nós vivemos numa sociedade muito pautada pelo consumismo e muito pautada por uma lógica binária. Uma lógica de que tem o branco e o preto. Mas existe um arco-íris entre o branco e o preto, que tem a noite e o dia, mas também tem um anoitecer, o entardecer, que nem dia é e nem noite é. Nós temos, portanto, que romper com uma lógica binária, cartesiana e injusta, de dizer que aqueles que estão pontuando que é preciso que o Ministério Público e o Poder Judiciário também se submetam às investigações e aos processos de crime de responsabilidade são contra o combate à corrupção. É um binarismo que é um binarismo estúpido e que impede que nós possamos fazer uma discussão com a profundidade necessária. Nós estamos discutindo 10 medidas que foram exaustivamente trabalhadas em uma comissão, mas que precisam ser conhecidas e discutidas por todos os deputados e deputadas desta casa. Nós não podemos, de forma assodada, aprovarmos aqui, sem a devida atenção e profundidade, mais de 200 itens, que não se sabe nem ao certo qual é o teor deste relatório que foi aprovado. Então, portanto, não há que se permitir que haja uma discussão assodada acerca disso, porque não há que se permitir que haja essa lógica cartesiana e binária de intimidar todos aqueles que querem aprimorar as medidas de combate à corrupção, que, diga-se de passagem, elas cresceram. A corrupção, o combate à corrupção cresceu substancialmente durante os últimos governos de Lula e Dilma. É preciso que se tenha noção de que são mais de 3.000 operações da Polícia Federal nestes governos. À época do Fernando Henrique Cardoso, essas operações não chegavam a 40. Existe hoje a autonomia do Ministério Público, mas o Ministério Público não tem autonomia para se colocar acima da lei. Nem o Poder Judiciário tem autonomia para se colocar acima da lei. Nós não podemos ir dando flacidez e flexibilizando o Estado Democrático de Direito, porque ele assegura os direitos fundamentais previstos na nossa própria Constituição. Então, portanto, é preciso não ter assodamento. E, para além disso, é preciso que nós tenhamos clareza de que é inadmissível que esse assodamento tenha apenas um objetivo, o objetivo de perpetrar uma anistia que afronta esse próprio Estado de Direito e que afronta este país. Eu faço parte de um grupo de parlamentares do Partido dos Trabalhadores que já colocou para concluir, presidente, a sua posição de forma muito clara, muito clara. Nós somos contra esta anistia e nós não podemos fazer uma discussão assodada por temor de uma lista da Odebrecht, por temor de um vazamento ilegal que tem sido, de certa forma, prática do sistema de justiça e que tem que ser combatido. É preciso combater a corrupção, não temos nenhuma dúvida disso, por isso queremos trazer Gedel Vieira aqui, por isso queremos trazer, inclusive, a presidenta do IFAM, e esses que acham que tem que se combater a corrupção não querem investigar a corrupção nas suas hostes, não querem investigar o cheque de Michel Temer, não querem investigar os 23 milhões de José Serra, não querem fazer essas investigações. Nós queremos fazer todas as investigações e queremos ser contra a anistia de qualquer tipo de crime, porque a nosso sentimento ético e sentimento republicano não permite que isso aconteça neste parlamento. Ouvimos a deputada Érica Cocai. Só para um esclarecimento, nós estamos nas breves comunicações, 3 minutos. Alguns deputados
pedindo informação com relação ao dia de hoje. A audiência de manhã foi cancelada, né, de sessão de homenagem, e estamos dando continuidade aqui. Agora vamos ouvir o deputado Jutaí Júnior, que tem 3 minutos. Ele é do PSDB da Bahia. Senhora Presidente, Raquel Muniz, é com muita satisfação que eu venho hoje à tribuna para explicitar a minha posição política, pessoal, de formação jurídica em relação ao projeto que foi aprovado ontem na Comissão Especial, considerando o tema como as 10 medidas contra a corrupção. Acho muito importante o que aconteceu nesse processo todo de discussão, porque acho que o Parlamento sempre constrói soluções positivas, melhorando propostas iniciais. Entre as propostas iniciais das 10 medidas contra a corrupção, tinham exageros, óbvios exageros, como a inibição, a dificuldade em relação a um instituto fundamental da nossa Constituição, que é o habeas corpus, como tinha também uma proposta de aceitar provas ilícitas, que era algo completamente contra o senso jurídico. Felizmente, essas duas propostas foram retiradas do relatório do deputado Onyx. Hoje, nós estamos esperando esse projeto vir para casa, para o plenário da Câmara. Pode ser modificado, nada é perfeito que não possa ter mudanças, mas quero dizer, de forma clara, peremptória, eu que participei ontem durante a noite inteira da observação do texto que foi aprovado, quero dizer de forma clara e em relação principalmente aos deputados do nosso partido, do PSDB. Tem duas questões que são inegociáveis. Não há a menor possibilidade de eu, Jutaí Magalhães Júnior, votar qualquer texto que implique em anistia do Caixa 2. Não há a menor possibilidade. Não há possibilidade. A outra questão que é fundamental nós colocarmos, que em relação à criminalização, a penalização de crime de responsabilidade em relação ao Ministério Público e ao Judiciário, crime de responsabilidade só pode existir para os chefes desse poder, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não tem cabimento nesse texto incluirmos crime de responsabilidade para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Nós temos sim que incluir essa discussão, fazer essa discussão de forma profunda no abuso de autoridade, que é o local correto para fazermos essa análise, porque nenhum poder está acima dos demais poderes. Nenhum poder pode dizer que não tem erros, não tem excessos, não tem gente do mal, gente que pratica corrupção. Então, todos os poderes têm necessidade de se fazer a seu aperfeiçoamento jurídico, principalmente no abuso de autoridade, que é uma lei que já tem mais de 50 anos e precisa ser modificada. Quero dizer que estou aqui à disposição para contribuir e votar o relatório, mas não contará com meu voto em relatório algum, emenda alguma que anistie o Caixa 2 ou queira fazer nesse projeto a criminalização, a responsabilidade de crime de responsabilidade para o Ministério Público e para o Judiciário. Vamos fazer isso. O senhor me permite uma parte, deputado? Não tem a parte. O senhor me permite uma parte? Não tem a parte. Depois te dou um minuto, Mário. Positivo. O senhor me dá um minuto depois. Obrigado. Sou totalmente a favor de incluirmos o Ministério Público e o Judiciário no abuso de autoridade. Ouvimos o deputado Jutaí. Por favor, o senhor me concede. Em seguida, enquanto se dirige para a tribuna, o deputado Bacelar. 1 minuto para o deputado Marum. Eu pergunto ao nobre e eminente deputado Jutaí se ele conhece alguma lei penal que retroaja. O senhor conhece alguma lei que retroaja? Não. Então vamos acabar com a hipocrisia. Quem entende que o Caixa 2 deve se continuar sendo punido para trás, vote contra a criminalização proposta pelo MP.
Chegou a hora de nós tratarmos a população com a verdade. Chega de mentira, chega de hipocrisia. Todo mundo sabe, se um deputado não sabe isso, deveria saber. Deveria fazer um curso básico de direito, para não vir aqui querer jogar para a galera, para a plateia, para se proteger. Quem é a favor da criminalização do Caixa 2 está automaticamente, quem é a favor do que disse o MP, do que pede o MP, do que pede o Ministério Público, atrás. Tenham coragem, sejam homens, parem de hipocrisia. É isso que eu peço a todos que vierem aqui se manifestar. Eu não acredito que o deputado Jutaí não tenha conhecimento desse respeito, até porque sempre respeitei muito Vossa Excelência. Deputado Bacelar, na tribuna. Senhora presidente, vou dar deputada... Senhora presidente, o deputado Marum, com a sua verve e sua capacidade oratória, é óbvio que quando você coloca a tipificação, existe um princípio legal, nula crime sine lege preve, né? Exatamente. Eu não sabia o nome em latim, mas sei em português. Exatamente. Então, não há crime se você não tiver prévia definição por lei. Então, é óbvio que a tipificação é necessária, foi uma proposta do Ministério Público e eu sou a favor da tipificação. Agora, sou contra a anistia. Senhores deputados, vamos ter o tempo, assim que chegar o relatório das 10 medidas aqui no plenário, para a gente fazer esse debate. Com as minhas desculpas, deputado Bacelar. Com a palavra na tribuna, o deputado Bacelar. Deputada Raquel Muniz, que preside esta sessão, senhoras e senhores deputados. A malfadada reforma do ensino médio tem diversos entraves. Desde o instrumento utilizado para submetê-la ao Congresso Nacional, uma medida provisória, a insensibilidade política e ofensa à cidadania, pois estamos relegando o Plano Nacional de Educação em favor da reforma do ensino médio e até a falta de aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma pedra angular para o ensino médio. Mas admitindo que todos esses entraves estejam superados, nós estamos ainda com um entrave até o momento insuperável para a aprovação da reforma do ensino médio. Falo da falta de garantias por parte do governo federal a estados e municípios para que esses entes federados possam executar a reforma do ensino médio. Os recursos do Fundeb, que é o principal instrumento de financiamento do ensino médio, são insuficientes para que estados e municípios possam implementar a reforma do ensino médio. Mais de 70% dos municípios brasileiros, aqueles municípios com população entre 7 e 10 mil habitantes, não têm a menor condição de, por exemplo, implantar o ensino médio em tempo integral. Ou então o governo federal quer chamar depósito de jovens de reforma de ensino médio. Nossas escolas, menos de 1% das escolas brasileiras atendem às condições mínimas que o Plano Nacional de Educação estabelece. E como nós vamos agora exigir escolas de tempo integral, por exemplo, no município de Xorroxó, na Bahia, que não tem as condições financeiras para tal. Este ano, o governo federal teve que aportar no orçamento 21 bilhões de despesas discricionárias para fazer face à manutenção e desenvolvimento do ensino. Como agora, nós que nem o piso salarial do magistério conseguimos pagar,
Como agora nós vamos ter, porque aluno de tempo integral exige professor em tempo integral. Para concluir, senhora presidente, se não vamos poder ter concursos públicos para novos professores, como é que nós vamos ter professores especialistas na matéria a ser ensinada? Ou então nós estamos querendo novamente a voltar à década de 60 ou 50, quando instrutores sem nenhuma formação pedagógica, sem nenhum conhecimento didático, vão ensinar as nossas crianças e jovens. É mais uma vez a elite brasileira falhar com essa tarefa que é dar educação de qualidade ao filho do trabalhador. Não a reforma do ensino médio urdida pelo governo Temer. Deputado Edmilson, enquanto ele se dirige, eu quero fazer um cumprimento especial ao presidente da comissão das 10 medidas do meu partido, deputado Passarinho, que conduziu tão bem os trabalhos nessa importante comissão, fazendo o nosso PSD cada vez maior. Parabéns, Passarinho. Com a palavra, o nobre deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, senhores deputados e deputadas, já se percebeu aqui que há um nervosismo generalizado, mas há no meio do povo brasileiro uma inconformidade, uma inquietude que se aprofunda e que se fortalece, porque o Brasil é uma estrutura tão desigual que cada vez mais tem um número menor de gente mais poderosa. Ainda ontem o Estadão publicava uma matéria que, quando se fala em crise, é quando mais se tem a concentração de riquezas. São novos ricos ficando mais ricos, e a pobreza aumentando, e o governo aumentando a crise, com o aumento do desemprego e com a destruição de direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. É nessa situação de um povo que vive o desemprego, a inflação, as dificuldades concretas da falta de saúde, educação pública de qualidade, da crise do sistema de transporte, do desespero dos que vê o seu filho doente e não tem como atender porque não pode pagar plano de saúde e não tem uma unidade de saúde funcionando, muito menos no hospital. É nesse clima, um verdadeiro teatro do terror, como vida real, em que os representantes do povo se dão direito de brincar com a miséria, de provocar, de aprofundar ainda mais um povo desesperado por ver que essa economia é uma das maiores do mundo. Fala-se muito em exportação, em superávit, em PIB, mas o que é produto interno bruto, se nos lares do povo brasileiro é a fome, é a miséria, é o abandono, é o desespero, é a violência que imperam. A Constituição diz, no seu artigo 1º, é o princípio fundamental entre outros, mas para os juristas o mais importante, e para o povo também, é o princípio da soberania popular. Só que na nossa Constituição, no artigo 1º, tem um parágrafo único que diz: a soberania popular será exercida ou diretamente, conforme prevê a Constituição em alguns casos, mas será representada por pessoas eleitas pelo próprio povo. Agora, qual é a moral para representar esse povo? Se na calada da noite, para tramar um golpe contra a democracia, destruindo a própria capacidade do parlamento de representar o anseio e a soberania popular. Senhora presidente, eu não quero entrar nesse tipo de baixaria que eu acabo de assistir aqui, e de ofensas pessoais. Eu só queria ler o que a imprensa toda está publicando. Artigo X: não será
punível nas esferas penal, civil e eleitoral. Vejam só, doação contabilizada ou não contabilizada. Lembra da expressão que levou à cadeia o Delúbio Soares? Agora vai virar lei para proteger quem pegou o dinheiro roubado do povo. E há uma coisa que ninguém pode questionar: a corrupção é genocida, porque o dinheiro que alimenta... Para concluir, deputado. O dinheiro que alimenta a Caixa 2 é o dinheiro que falta para a contratação de médicos, de enfermeiros, para a compra de remédio, para pagamento de salário de servidores. É o dinheiro que falta e que justifica agora, entre aspas, porque não justifica, a tentativa de destruir direitos previdenciários e trabalhistas que esse governo ilegítimo quer perpetrar. Então, não é admissível. Talvez porque a delação premiada da Odebrecht agora foi homologada, criou-se um clima meio de desespero, e por isso a madrugada serviu para que alguns que não têm como dormir o sono dos inocentes tramassem para usar um momento que se discute combate à corrupção, tentar dar um golpe à soberania nacional, aprovando anistia aos crimes de corrupção eleitoral. Lembrar, deputado Edmilson, que ele não fez o registro da presença. Os oradores devem fazer o registro da presença. Convidamos para a tribuna o deputado Pedro Cusai. Presente. Senhora